Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 3/9/2024, são 14 horas e 19 minutos. Nova oitiva do senhor Werther Brandão, nos autos do procedimento investigatório criminal 002424, 0055749, competência originária. Presentes, eu, Igor Serrano Silva, coordenador do GAECO de Varginha, doutor Fernando Muniz, também promotor de justiça do GAECO de Varginha, e doutor Pedro Paulo, delegado de polícia do GAECO de Varginha. Também se faz presente aqui o senhor Werther. E, senhor Werther, o senhor, por gentileza, o nome completo e se o senhor está acompanhado do seu advogado. O senhor está sem áudio, senhor Werther. Meu nome completo é Werther Brandão e estou acompanhado do meu advogado, doutor Ademir Esmerim. Pois não. Senhor Werther, o senhor está sendo ouvido aqui na condição de investigado. Mais uma vez, o senhor tem direito de se fazer acompanhar pelo seu advogado. Vejo que ele está aqui virtualmente presente, doutor Ademir Esmerim, e o senhor também tem direito de permanecer em silêncio. Entretanto, essa é a sua oportunidade de dar a versão dos fatos e também, se houver interesse no acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28A do Código de Processo Penal, há necessidade da confissão. O senhor compreende isso? Compreendo. Compreende. Ok, então, considerando que nós tivemos aí uma conversa anterior em razão do peticionamento do senhor demonstrando interesse em eventual acordo de não persecução penal, o senhor pode dar sua versão em relação aos fatos que o senhor já foi questionado no outro interrogatório. Pode ficar à vontade. Tá. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu vou tentar ser o máximo objetivo, que eu acho que é a intenção de todos aqui, né? Para que não precise ficar tratando de assuntos que nós já tratamos na outra oitiva. Então, em relação a esse pedido indevido, eu tinha consciência que o senhor Fábio e o senhor Reginaldo trabalhavam juntos, né, no sentido de obter vantagens daquele contrato. Isso ficou mais claro para mim diante das nossas últimas conversas, a oitiva dos áudios, e realmente eu tinha essa consciência que o senhor Fábio e o senhor Reginaldo, eles trabalhavam juntos nesse sentido. Nessa direção, o senhor Reginaldo me pediu R$ 40.000 em caso de sucesso na contratação, né? E inicialmente entendido como uma questão de trabalho dentro do contrato, mas depois me ficou muito claro que isso era em troca de ajudas no sentido da contratação. Nesse tempo de conversas e de preparação para a contratação, esse contrato ele foi firmado. No entanto, ele não foi dada a ordem de serviço, não foi feito nenhum procedimento nesse contrato e também não houve nenhum recebimento de recurso proveniente desse contrato. Aí Eu tinha a expectativa de que isso não falando, acontecesse. só um instantinho, só para a gente deixar completa a questão, de qual contrato o senhor está falando, senhor Werther? Do contrato do ITED Brasil de contratação para levantamento de pontos da iluminação pública. Perfeitamente, pode prosseguir. Doutor, me permite, ele declinou o valor do contrato? Qual era o valor do contrato, senhor Werther? Eu acho que era 160 mil, não me lembro bem, R$ 160.000, alguma coisa nessa monta. Entendi. Então chegou a existir uma ordem de serviço, mas não houve a prestação e não houve o recebimento, é isso? Isso. Ok, então houve a contratação naturalmente. Pois não, pode prosseguir então. Não, então é isso. Então, houve o pedido, eu tenho a consciência que eles trabalhavam juntos em virtude das conversas que aconteceram. Tinha a expectativa de que isso não fosse se concretizar em virtude do tempo que a gente já vinha trabalhando por ali, mas
tenho certeza que existia a intenção de recebimento de recurso desse contrato. O Fábio participou dessa conversa, senhor Bete, quando o senhor Reginaldo solicitou esses 40 mil reais para o senhor? Não, o Fábio, ele, na conversa da solicitação do dinheiro, não. Mas muitas conversas depois deu a entender que tinha consciência desse pedido, sim. Eles, na concepção do senhor, no entendimento do senhor, eles estavam juntos nessa solicitação? Estava. Ok. E eles faziam isso em razão da proximidade e da possibilidade de interferência junto ao prefeito municipal? Eu acredito que junto ao pessoal de licitações, né? Mais propriamente ao pessoal de licitações. E por serem, obviamente, pessoas de confiança do prefeito, né? Naturalmente. Eles deixavam isso claro para o senhor? Sim. Deixavam claro. Qual que era a relação de proximidade que o senhor observou entre o Reginaldo e o prefeito municipal? Uma relação muito afinada, muito próxima, e, e tinha um contato, eu acredito que um contato muito próximo, né, de todos os assuntos, né, inclusive provavelmente esse também. Ficou claro para o senhor, quando dessa solicitação, que o senhor Reginaldo estava fazendo isso em nome do prefeito municipal, em razão dessa proximidade? Não, em nome do prefeito não ficou claro, não. Ficou claro que eles dois tinham interesse no contrato, não sei se porque é um contrato que não é tão, é um contrato pequeno, não sei, mas em nenhum momento me foi dito que ia dividir esses 40 mil entre os três, ou que isso iria... Agora, obviamente, pela proximidade com o prefeito, pelo acesso à prefeitura, é que esse pedido foi feito, né? Agora, esse acerto lá deles, então, eu não tive acesso e nem fui comunicado em momento nenhum, não. E em relação à participação do Fábio, o senhor disse que teve conversas posteriores com o Fábio, nas quais o senhor percebeu que eles estavam juntos nessa questão da divisão desse dinheiro. O senhor pode especificar um pouco mais essa passagem, por gentileza? Sim, eu falo isso porque sempre se falava houve um empenho muito forte, né, na assinatura daquele contrato. Inclusive, em dado momento, eu até não tinha mais interesse de prestar aquele serviço, seja por razões logísticas, né, seja por outras razões aqui pessoais, enfim. E eu percebi que houve um interesse muito forte do Fábio. Quando eu última visita em Guapé, ele falou que estava chateado, que não queria ficar na prefeitura, que enxergava oportunidades e que esse contrato precisava ser fechado porque ele estava precisando de um fôlego. Então, essas situações foram me dando a certeza de que ele participava diretamente com o Reginaldo dessa negociação. Perfeito. Mas, no momento, como eu falei, desculpe. Essa solicitação, o senhor se recorda onde ela aconteceu? Do Reginaldo? Doutor, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que essa conversa ela foi feita num momento informal. Muito provavelmente naquele restaurante lá que eles iam bastante. Foi num momento informal de um jantar, de uma refeição, um almoço. E ele me chamou num canto e falou sobre essa necessidade que eles tinham em razão dessa contratação. Então, foi uma coisa, não foi, foi num momento informal, não foi num momento, tanto que eu cheguei a acreditar que isso não fosse acontecer, ou que isso seria em troca de uma contrapartida de serviço. Certo. Houve uma outra contratação direta do senhor aqui. Aliás, foram
acho que em número de 3 as contratações diretas, salvo engano. Uma delas houve recebimento de R$ 14.280. O senhor se lembra dessa contratação? Lembro sim. Que contratação foi essa? Essa foi uma contratação para preparar um estudo de viabilidade técnico para um projeto de eficiência energética. Certo. E houve uma outra contratação aqui no valor de R$ 120.000 para o objeto seria a eficientização do consumo de energia elétrica e construção de usinas fotovoltaicas. É a esse que o senhor está se referindo na sua oitiva ou não? É outro ainda? Os 160 mil que o senhor falou. Não deu para ouvir, senhor Beto. Não, ouvi não, falhou, doutor Igor. Falhou? Ok. É que há uma outra contratação cujo objeto era a eficientização do consumo de energia elétrica e construção de usinas fotovoltaicas. Esse é um outro projeto ou é o de 160 mil? Não, esse eu acredito que tenha sido, eu acho que não é para construção de usina, doutor. Esse contrato não. Ele pode ser para Não, ele é de supervisão. fiscalização ou então o estudo de alguma situação num contrato de eficiência, mas eu não tive contratos para construção de usina, não. Não, o senhor tem se razão. Se tiver o número É de supervisão mesmo. É o contrato 24 de 2023. Esse não aconteceu. Tá. Esse é outro, então. Não é aquele que o senhor mencionou inicialmente. E contrato, na verdade, eu acredito que a gente nunca nem assinou esse contrato, doutor Igor. Teria um contrato para supervisionar outra coisa. Tá cortando. Nesse contrato de supervisão é que teria o levantamento dos pontos que foi, no fim, o objeto que nós estamos nos referindo. Eu acho que a sua internet está com algum problema, doutor Igor. Eu também não estou lhe ouvindo bem. Eu estou tentando identificar pelos trechos que estou ouvindo que o senhor está falando. Eu não sei se é a minha ou a do senhor, porque eu vejo os outros todos com perfeição aqui. Seu vídeo também está parado. Eu acho que é do senhor, porque os outros aqui eu estou vendo com perfeição. Todos os outros vídeos estão rodando, menos o do senhor. Eu acho que talvez seja a internet do senhor. Será que é? Vamos tentar mais. Vamos lá, eu preciso que o senhor identifique esses contratos, Herberto, porque eu tenho aqui que foram vários os contratos. O senhor mencionou um contrato que seria em relação ao qual ocorreu essa solicitação de propina. O senhor tem o número dele, o objeto desse contrato? Os senhores me ouvem, todos os demais me ouvem bem e está rodando direitinho a internet? Então é do senhor Werther mesmo. Acabei de receber aqui um aviso de qualidade de rede ruim. É do senhor mesmo. O senhor ouviu a minha pergunta? Não ouvi, doutor. Partiu, Então, pode fazer. Agora estabilizou mais. Tá. Há várias contratações do senhor aqui por intermédio do seu instituto. Essa contratação que o senhor falou de R$ 120.000, onde teria ocorrido a solicitação de vantagem devida. Qual o número do contrato e o objeto? Deixa eu procurar aqui, por favor, eu tenho isso separado.
Um minuto que eu tenho um local aqui com todos esses contratos. Foi no âmbito desse contrato que o senhor mencionou a solicitação de propina que houve o pagamento desses R$ 14.280? Não, não, doutor. Não, então a gente Eu precisa recebi, esclarecer. tá? Eu recebi, por meio do Instituto, uma parcela de 14 mil e poucos reais, como o senhor fala, uma outra, acho que de 15 mil reais, e foi de um contrato para fazer um estudo também de viabilidade e elaboração de termo de referência para um projeto denominado Olhos de Águia, Águia, que é um projeto de segurança pública. Então, esse também, e os dois serviços foram prestados, com a prestação, a entrega dos produtos, e aí nós recebemos esses dois valores. Foram nesse contrato que nós estamos tratando, que é o contrato, eu acho que é 9/23, eu acho que é uma coisa dessa, não estou achando aqui. Esse contrato, nós não recebemos nenhum recurso dele. Tá. Na hora que o senhor encontrar esse contrato, então, o senhor, por favor. Tá, eu tô mexendo aqui para seguir. Vamos lá. Ata de registro de preço 9/23. Esse é o contrato que houve a solicitação de recurso, cujo objeto é um registro de preço para a contratação de pessoa jurídica especializada em tecnologia da informação para o fornecimento de sistemas de gestão e controle das unidades consumidoras de energia elétrica, incluindo o levantamento de informações de campo para a alimentação do sistema, bem como a implantação de metodologia de gestão em conformidade às normativas da ANEEL. Esse é o contrato de que houve o pedido desses 40 mil reais. Então, o senhor pode repetir para a gente o número do procedimento e o número do contrato, por favor? Está escrito aqui processo 215/2023, pregão presencial 055/2023, ata de registro de preço número 9/2023. Tem o número do contrato? Não, acho que só tem o número dessa ata aqui. Tá, então, o processo 215/2023. O outro número que o senhor falou é o 055/2023, é isso? É o número do pregão, isso aí. Legal. E a ata é a 9/2023. 23, isso. Ok, então foi no âmbito desse aqui que ocorreu a solicitação. Isso. A solicitação foi antes ou foi depois do procedimento? Antes. Foi antes. Quando foi mais ou menos a solicitação? Eu vou botar o microfone aqui que eu vou tossir um minutinho. Desculpa, já tossi aqui. Doutor, eu acredito que essa solicitação ela foi muito anterior ao processo. Ela foi por volta do mês de maio, abril de 2023, né? Antes do mês de junho. Eu acredito que a data, assim que me recordo, é essa. Certo. Então, esses outros dois procedimentos que nós temos aqui, que é o contrato 64/2023, que é o de monitoramento e controle de operações, câmeras, creio que seja o Olhos de Águia, que foi há uma autorização de fornecimento do mês 8 de 2023 e o pagamento no mês 9 de 2023, portanto, posteriores. Em relação a esse contrato aqui, houve alguma solicitação de vantagem devida?
Não, doutor, não houve não. E em relação ao contrato 24 de 2023, no valor de R$ 120 mil, que ele é de 17/3/2023, que tinha como objeto fiscalizar e supervisionar a execução de um outro contrato do município, que é o contrato 67 de 22, cujo objeto era a eficientização no consumo de energia elétrica e construção de usinas fotovoltaicas. Em relação a esse aqui, houve alguma solicitação de vantagem devida? Não, nem solicitação, nem recebimento, e eu acredito que nós não assinamos esse contrato. Não chegamos nem a assinar. Teve um aqui que o senhor chegou a receber esse valor de R$ 14 mil aqui, né? Isso, Óleos de água. isso. Tá. E depois nós identificamos também um outro procedimento licitatório. Vou só localizar aqui. Que é anterior, que é um contrato. O contrato 109 de 2021, dispensa 32 de 2021, que é o procedimento 432 de 2021, no qual houve pagamento dos outros R$ 15 mil lá. Em relação a isso, houve alguma solicitação? Isso. Não, doutor, não houve. Não houve. Ele é a dispensa 32 de 2021, processo 432, é isso? Isso, exatamente, 432. Então, o que Não, foi não houve. objeto é o processo 215 de 2023, para ser bem específico. Isso. Certo. Processo É isso mesmo? No qual não houve pagamento. Não houve pagamento. Nem Certo. do valor indevido e de nenhum projeto, de nenhum processo de pagamento no âmbito do contrato. O senhor tinha perspectiva de novas contratações para o município de Iguapé? Pelas conversas, pelas reuniões, havia ali a possibilidade de ocorrerem novas contratações? Pergunto isso porque nos áudios entre o Reginaldo e o Fábio, eles falam muito a respeito disso, que poderiam acontecer outras contratações, que eles tinham muito interesse nessa proximidade do senhor em razão disso. Estavam ocorrendo outras negociações lícitas, que o senhor poderia assinar outros contratos com o município de Iguapé? Não, eu tinha conhecimento que eles estavam fazendo uma contratação de construção de usina fotovoltaica, né? E eu tinha interesse em participar desse processo se assim fosse o caso. Mas não chegou a ter esse processo e aí nós não participamos dessa licitação por natural, né? Entendi. Mas havia conversas com o prefeito, com o Fábio, com o Reginaldo, de outros trabalhos que o senhor poderia eventualmente realizar lá no município? Não, eu tinha muito interesse em fazer um projeto de eficientização. Desde o início, né, a gente tinha muita vontade de fazer isso, mas termina que isso não aconteceu, acho que nem vai acontecer, porque diante de toda essa problemática aí, nem eu quero mais prestar nenhum tipo de serviço ao município de Iguapé, não. Compreendi. Em relação a essa questão que o senhor está falando da eficientização, houve uma reunião em que o senhor teria participado a respeito desse assunto com um outro empresário. O senhor se recorda dessa reunião? Recordo, sim. O senhor se recorda quem participou dessa reunião? Essa reunião estava o empresário, que é Célio, o nome dele, né? Uhum. O doutor, o Fábio, o prefeito abriu a reunião e se retirou, o doutor Alcimar não, acho que Davidson, doutor Davidson, e duas pessoas que acompanhavam o empresário.
O senhor Eu não me sabe quem? recordo os nomes. Não recordo. Sabe se algum deles era filho do empresário Célio? Era. Um deles era filho, eu não sei se os dois ou um, mas tinha um filho ali no meio. Perfeito. Nessa reunião, o que foi tratado, senhor Berto? Doutor, veja bem, essa reunião, justamente como eu falei, existia uma expectativa de construção de usina no município, e esse grupo trouxe uma ata de registro de preço, né, para colocar a reunião. E nessa ata de registro de preço, eles traziam a possibilidade da construção de usina por intermédio dessa ata. Eu fui convidado para essa reunião justamente porque essa ata tinha um valor que eles não tinham como mensurar, me convidaram para analisar essa ata. Essa contratação, de certa forma, frustrava, né, nossas intenções também de participar, de construir essas usinas. E eu fui convidado e eles queriam que a gente se entendesse entre os dois empresários ali, o que é que eles poderiam fazer, qual era o espaço. Então a reunião tratava, inclusive foi uma reunião bastante desagradável, uma reunião que eu ingressei com um espírito realmente de entender a contratação e fui até um pouco destratado nessa reunião em razão disso. A reunião tratava especificamente disso. Por que que o senhor foi destratado? O senhor disse alguma coisa que desagradou os presentes? Eu apontei um valor acima do mercado, né, na ata, e esse valor ele foi justificado pelo empresário como um tipo de equipamento que ele ia usar, que é um microinversor, que é mais caro. Eu cheguei a dizer que não justificava isso tudo, mas eles apresentaram outras cotações de preços e outras referências de compras, né, no portal de compras, que justificavam aquele valor, e a partir dali eu percebi que não adiantava falar muita coisa e eu silenciei. Acabou a reunião e seguiu o final. Pela experiência que o senhor tem, e vejo que o senhor tem bastante experiência nessa área, aqueles valores eram muito acima, de fato, dos valores de mercado, ainda que com aquelas justificativas? Sim, porque o que é que acontece? O mercado ele tinha um valor e houve uma queda muito brusca no valor dos insumos ao longo do ano de 2023. Então, painéis solares que custavam em torno de R$ 1.000, naquela época custavam em torno de R$ 500. Então, houve uma queda no mercado, né? Então, naturalmente, o preço, ele para aquele momento, ele era alto, era mais vantajoso se realizar uma contratação do que seguir aquela ata, em minha opinião. E isso foi o que trouxe o desconforto à reunião, que justificava que o preço havia caído muito, em torno de 40%, até 50% em alguns itens de composição daquele custo. Nesse momento, o senhor ainda estava, essa contratação, essa adesão a essa ata ainda não havia acontecido? É uma pergunta. Não, não. O senhor conhecia o senhor Célio antes dessa reunião? Não, Não? Depois dessa reunião, o senhor se encontrou com o senhor Célio em alguma outra ocasião? não. Eu tive encontros com ele numa festividade que teve num clube, mas eu não cheguei nem a cumprimentá-lo, justamente porque a reunião não tinha sido agradável, né? Eu fiz questão de nem me aproximar do grupo que ele estava. E num restaurante, eu acho que, eu não lembro bem o nome, Azevedo, eu acho, não sei o nome, é um restaurante lá que tem. Houve um encontro, várias pessoas almoçaram ali, ele chegou também, chegou a sentar na mesa que eu estava, mas conversamos ali rapidamente, mas só amenidades, nada de, de negócio, nem sobre contratações, absolutamente mais nada eu tive de contato com o senhor Sérgio. Perfeitamente. O senhor percebeu nessa reunião e nessas
Essas nuances aí que o senhor está mencionando, uma intenção de direcionamento dessa licitação para o senhor Célio? Como se tratava de uma ata, né? Naturalmente está se discutindo a ata em documentos e tudo que pudesse compor aquela ata. Eu acredito que sim, existia uma intenção de contratação dessa ata especificamente. Certo. Todos esses contratos, voltando então às contratações do senhor, todos esses contratos foram feitos por intermédio do Instituto, que o senhor é presidente? Sim, sim. Esse instituto, ele tem fins lucrativos? Não. Não. Não há divisão de lucro em momento algum e nem pagamento de contas que não sejam contas do instituto? Não. Não? Há o reinvestimento, que é uma exigência, né? Nós estamos falando da licitação, há um reinvestimento dos resultados no próprio instituto? Há um reinvestimento e as prestações de serviços necessárias para a execução do contrato, né? Certo. Doutor Pedro Paulo, doutor Fernando. O senhor sabe, por acaso, dizer, nessa reunião que o senhor relatou que o Célio estava presente, o Célio representava qual empresa? Depois eu analisei os documentos e eu acredito que seja a construtora 8, né, que era a empresa que ele representava. Em relação ao instituto que o doutor Igor acabou de perguntar ao senhor, existe pagamentos? O senhor ocupa cargo remunerado lá? Não. O que acontece em algumas ocasiões é reembolso mesmo, reembolso de pagamentos, de viagem, despesas que eu faço e às vezes até antecipações que eu termino aportei emprestando, né, um recurso e aquele recurso volta para mim. Agora, pagamento de remuneração, não. O instituto oferece algum tipo de benefício de natureza pecuniária para quem ocupa um cargo do tipo do seu? Não. Acho que é só, doutor Igor. Doutor Pedro? Senhor Werther, sobre a reunião na qual participaram o senhor, o Célio, o procurador Davidson, esse tipo de reunião para compor atas, a gente pesquisou o seu instituto e viu que o seu instituto tem contrato com diversos municípios. É comum esse tipo de reunião para composição de atas, para o alinhamento de atas prévio ao certame? Não, doutor. O Instituto ele nem tem nenhuma ata, né? A gente normalmente não trabalha com atas, não. A partir das licitações, elas são muito voltadas realmente para a auditoria das contas de energia dos municípios e a gente não tem ato de fornecimento de outro tipo de serviço que não seja esse tipo de serviço voltado para estudos, para pesquisas e etc. Essa reunião, então, para ficar bem claro e não restar qualquer dúvida, essa reunião, então, o objetivo dessa reunião era elaboração de um instrumento que iria beneficiar a construtora 8. É isso? Não, na verdade, eu fui chamado para essa reunião para tratar sobre o preço da ata, né? Especificamente o preço da ata. Eu não fui Sim, mas convidado quando o senhor para chegou, elaborar documento algum. o objetivo, quando o senhor sentou à mesa e disse que foi até destratado, Falei um etc. pouco, doutor Pedro. O objetivo... Hã?
Falhou? Falhou um pouco. Falhou um pouquinho. Se eu puder repetir. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Quando, então, o senhor se sentou à mesa e entendeu o propósito da reunião, o objetivo da reunião era adequar o instrumento às necessidades da empresa 8 para que ela se sagrasse vencedora da licitação? Sim, eu percebi isso. Tá. Vou insistir em outro ponto, que o doutor Fernando já perguntou, mas ainda tem dúvidas. O senhor recebe, de alguma maneira, prolabore, ou qualquer outra natureza, salário, o senhor recebe alguma quantia do Instituto, não só o ressarcimento pelos gastos de viagem, mas um salário mensal, uma quantia mensal, o senhor recebe do Instituto? Não. Salário, O título de salário, não. Como eu falei. O Instituto paga algum veículo do senhor, alguma prestação? O Instituto paga o seu aluguel, alguma conta de algum familiar seu? Não. Não? Os veículos não tem. O Instituto não. Não tem. Tá bom. Não, que eu me recordo, eu acredito que não. Não é para ter. Doutor Esmerim, tem alguma pergunta? O senhor está sem áudio, doutor Esmerim. Continua sem áudio. Acho que o seu microfone está desconectado. Não estamos ouvindo ainda. Sem áudio ainda, doutor Esmerim. Não, quando o senhor aciona o áudio, eu consigo ver aqui que o senhor aciona o áudio, ele possivelmente está desabilitado. Ou ele está ligado em algum Bluetooth, ou ele está ligado em algum lugar que não está saindo. Matheus, escritor. Agora sim. Matheus Agora, PH. Ouve agora, aí, doutor? agora sim. Então eu estava conectado ao cabo do celular. Doutor, eu queria que o senhor deixasse claro qual foram os valores, somando tudo, que ele efetivamente recebeu desta prefeitura. Agora Foram de 2 contratos. Um de 15 mil reais e um outro de 14 mil e alguma coisa. Somente esses dois. Só. Destes contratos recebidos, desses dois valores, houve algum pedido ou o senhor deu algum recurso para alguém? Não. Numa audiência passada, saiu uma comprovação de que o senhor teria pago, se não me engano, teria feito um Pix para uma pessoa de R$2.000. Esse Pix, se é verdade, foi para quê exatamente?
Esse Pix foi para o pagamento de um serviço de caminhão de um eletricista para subir e analisar a potência da lâmpada, né, que nós já tínhamos começado o trabalho de levantamento da iluminação pública, né? E o senhor se recorda quem foi que intermediou essa contratação da pessoa, eletricista, sei lá o quê? O senhor Fábio. O senhor fala. Mas foi um pagamento para ser executado um serviço. Esse serviço era essencial? Era, porque eu precisava comprovar a potência das lâmpadas e tem alguns pontos que tem a luminária fechada e a gente não consegue identificar se não for abrindo a luminária e olhar o que está dentro da luminária. Essa reunião em que se discutiu o valor da ata de preço, o senhor considera que foi chamado para participar, para dar uma opinião sobre o preço ou para ajudar a fazer alguma armação contra a prefeitura? Não, fui chamado para dar uma opinião. Tanto é verdade que eu cheguei em dado momento a dizer que estava ali para proteger o município de Iguapé. Obrigado, Excelência. Perfeito. Senhor Beto, então, só para finalizar, em que pese não tenha ocorrido o pagamento desses R$40 mil que o senhor Reginaldo solicitou, o senhor aqueceu, ou seja, o senhor sinalizou que efetuaria mais adiante esse pagamento? Não. Sim. Ok. Bom, da nossa parte, eu acho que está encerrado. Se ninguém mais quiser fazer perguntas, eu vou parar a gravação. Tudo bem? Tudo bem.